Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E nós sabemos o quanto nos últimos anos todos nós passamos algumas dificuldades, algumas, como dizem, lutas, né? Mas o importante é que o justo prevalece. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que segue a palavra do Senhor, ele prevalece. Nós acabamos de cantar essa canção e vem de acordo com o que eu creio que o Espírito Santo de Deus que deixou para os nossos corações. Salmo 34, versículo 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. Glória a Deus. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Aleluia. O Senhor conhece cada um que aqui está. O Senhor sabe o intuito do seu coração. O porquê que você veio nessa reunião. O importante é que quando nós clamamos, Deus ouve. Quando nós buscamos, Ele nos responde. E nessa noite o Senhor está aqui pronto a ouvir a tua oração, o teu clamor. O Senhor que te justifica. As coisas velhas se passaram, deixa surgir coisas novas na tua vida. A palavra de Deus fala sobre isso. Eis que surgirão coisas novas. Amém. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Paz, irmãos, tudo bom? Glória a Deus. Queria ler um versículo aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. É um texto que eu gosto muito. É um texto que fala da provisão do Senhor e do cuidado de Deus para com as nossas vidas, né? Diz assim o versículo de número 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Aleluia. diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? A Bíblia fala, que Deus fala, né? Porque eu tenho planos para nós, né? O Senhor, Ele tem planos para nós. E a Bíblia fala que é planos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Então, aquilo que almeja o nosso coração, aquilo que está enraizado, a nossa esperança, os nossos sonhos, os nossos projetos, Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Mas muitas vezes a gente passa por algum processo, né? Eu me recordo quando os discípulos estavam no barquinho ali, né? E o mar começou a ficar agitado, e eles estavam naquele barquinho, né? Mas eles viram um milagre, porque eles estavam passando ali naquele momento, e eles viram um milagre, Jesus acalmando aquela tempestade e fazendo aquele vento cessar. Então muitas vezes nós passamos por algum processo,
mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque Deus tem um Glória a plano de Deus. paz para as nossas vidas. Glória a Deus. No final, nós vamos cantar o hino da vitória. Amém. Né? No final, nós vamos falar como o salmista Davi falou, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Né? Então, hoje é motivo de gratidão a Deus, né? De nós nos derramarmos na presença do Senhor, porque nós temos a certeza e a convicção que o Senhor ele tem planos de paz para Glória a cada um de nós. Deus. aqui. Amém, Glória a Jesus. Deus. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, Amém. paz Amém. a todos. O meu testemunho, né? Faz 2 anos que eu sofri um acidente, inclusive já era até para ter falado na igreja, mas eu não consigo escrever, estou esperando a Daniela escrever, né? E graças a Deus eu tô aqui, né? Andando, e foi um grande livramento. Fiquei 28 dias internada, né? E eu louvo a Deus pelas orações de vocês, pelo Deus que a gente serve, né? Porque é maravilhoso. Agora veio o Daniel com câncer, mas a gente sabe que a nossa vida é só o poder de Deus e as orações que nós estamos em pé, né? E não é fácil, se nós não tivermos Deus, nem levanta da cama a gente levanta, né? Porque as lutas são grandes. E eu louvo a Deus por vocês, pelos nossos pastores, pelos nossos amigos, né? Amém. Pelas orações, porque é isso que tem nos fortalecido. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, glória a Deus. Do amor de Cristo. Amém. Vamos pegar essa palavra para os nossos dias, porque os dias não têm sido fáceis. Todos os dias até a consumação do século. Glória a Vamos Deus. crer nessa palavra, Aleluia. vamos viver essa palavra, que nada e ninguém nos separará do amor de Cristo. Amém? Amém. Agradeço Glória a a oportunidade Deus. em nome de Jesus. O sol se põe e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. A gente sente assim a presença de Deus andando com a gente, mas esse dia eu senti Deus mesmo junto de mim, sentado comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa tão linda que eu não sei como explicar. Glória a Deus. Eu sentada assim, e ouvindo assim que nem entoando louvor, só assim, que eu tenho o costume de andar cantando bem baixinho dentro da condução quando eu sento, né? Para não dar aqueles brancos na minha cabeça, eu tenho um costume de sentar e ficar cantando bem baixinho, o povo fica até olhando assim para mim, né? Aí de repente eu senti aquela presença, aquela pessoa sentando, que me sentando bem pertinho de mim, e eu senti que era Deus, entendeu? Glória a Deus. Aleluia. E era mesmo. Não sai não de perto de mim. E aquela presença tão linda, tão bonita. Glória a E Deus. eu comecei a cantar e cantei. Mas que daí a pouco eu estava cantando, era alto dentro da Glória a Deus. Aí a pessoa estava perto de mim, olhando para mim assim, disse, nossa senhora canta tão bonita. Eu estou percebendo uma pessoa tão bonita perto da senhora sentada. Eita, Jesus. Aí eu falei, Glória a Deus. Aí ele
pastor. Aí eu falei, é Jesus. Glória a Você Deus. conhece Jesus? Aí a pessoa falou, ainda não. Eu digo, pois é bom conhecer, ele é lindo mesmo. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei explicar como foi, sabe? Meu corpo Foi a não sua se experiência. senti pesado, não senti nada, só aquela alegria, sabe? Dentro Glória da a Deus. Glória a Deus. Isso Aleluia. é bom. Glória a Deus. A presença de Deus é poderosa. Eu pensei até que eu ia morrer, minha filha, naquele dia sentado. Comecei a arrebatar. Já estava Vou pronto. mandar só uma para dar o sinal. Glória a Deus. A presença de Deus ela é muito Ah, porque eu não me importante. emprego quando eu falo. Já acabou, não? Já acabaram, Glória. Boa. Beleza? Amém. Vamos lá. E eu sei que eu Olha aí. Parabéns. Eu 24 horas, porque eu tenho experiência muito boa, graças a Deus, porque às vezes à noite, que as minhas filhas sempre têm lutado para mim morar com elas, né? Porque eu moro só, né? E Deus, né? Quem tem Deus não mora só, né? Às vezes eu acordo à noite passando até mal, assim, com muitas dores, muitas coisas. Eu digo, ah, não estou sozinha não, estou com Deus, vou orar, vou buscar a Deus. Aí eu começo a orar, repreendendo aquelas dores, aquelas dificuldades, aqueles mal-estar, e de repente aquilo passa. Glória a Aí eu Deus. fico, graças a Deus. Falar de Deus no mundo hoje tão conturbado, em que a maioria das pessoas não acreditam, né? Aliás, tem uma ordem de Jesus, ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Se a gente parar para pensar, você fala assim, uma pergunta assim, para que pregar o evangelho? O que é evangelho? A maioria dos brasileiros se dizem cristãos, uns católicos, outros evangélicos. E cristão entende-se que, por ser cristão, entende-se e conhece Jesus Cristo. Entende por que ele morreu, por que ele veio, para que ele morreu e por que ele ressuscitou. As pessoas que se dizem cristãs, elas deveriam entender isso. Porque se dizem cristãs, se vão numa igreja, se tem uma chamada religião, elas deveriam entender isso e, por entender, praticar. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas dizem ter uma religião. E, segundo a Bíblia, pelo que eu entendo, religião não salva ninguém. Religião, ao contrário, religião afasta as pessoas. Haja visto lá no Oriente o que a religião fez naqueles países e está fazendo hoje em vários países. A religião, ela destrói, ela afasta. E olha que a religião, a palavra religião quer dizer religar. A ideia de Deus, quando Deus fez o homem, e a gente cantou aqui uma canção que reflete isso, quando Deus fez o homem, Deus tinha prazer em ter contato com o homem. Todos os dias, segundo a Bíblia, para quem acredita na Bíblia, todos os dias Deus se apresentava junto a Adão e Eva e conversava com ele, batia papo, tinha comunhão. Essa era a ideia de Deus, foi por isso que Deus nos fez. Deus não fez a gente para sofrer, Deus não fez a gente para viver brigando um com o outro, Deus não fez a gente para ficar seguindo uma religião. A gente cantou aqui, vale mais um dia, que o salmista escreveu, na presença de Deus, do que 1000 dias em outro lugar. Ou seja, as pessoas não entendem o que é estar na presença de Deus. Aliás, quando Deus fez a gente, Ele fez a gente com espaço dentro de nós, que cabe Ele, inclusive, só Ele. Nada pode preencher esse espaço que tem dentro de nós. As pessoas acham que a religião preenche, a religião não preenche. Então, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho é boas novas, boas notícias. Glória a Deus. Qual é a boa notícia? Deus ama tanto a gente, tanto, que Ele enviou o seu próprio Filho
Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha uma vida eterna. Porque a gente tem uma vida eterna. Aleluia. A vida nossa é eterna. A gente morre nessa aqui e vamos viver uma outra. Acreditem as pessoas ou não. A gente vai viver uma outra vida. Longe de Deus ou perto de Deus. O desejo de Deus é que a gente viva a vida pós-morte perto dele. Agora, é uma escolha pessoal. Nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Por isso que eu falei no começo, as pessoas não entendem o que é ser cristão. Porque se elas entendessem, elas já tinham entregue sua vida a Cristo. Porque a qualquer momento, a gente pode morrer. Hoje em dia, esse negócio de infarto para velho, antigamente era só velho que morria de infarto, né? Hoje não, hoje tem jovem de 30 anos aí, 25 anos, que morre de infarto. Ou seja, o mundo hoje jaz no maligno, como diz a Bíblia. E se nós não pensarmos nisso, se a gente deixar o tempo passar, o tempo passa e a gente acaba sendo sufocado. A palavra de Deus, o relacionamento com Deus acaba sendo sufocado. Acaba sendo restrito a uma vez por mês, uma vez por semana. E a gente devia ter um relacionamento com Deus todo dia. Afinal de contas, o próprio Jesus falou quando ele ressuscitou: eu estarei com vocês todos os dias. Aleluia. Se nós tivéssemos essa plena consciência, poxa, a gente se relacionava com ele todo dia. E não é ser crente, não. Porque existe essa rixa de crente, de católico, de espírita, de umbandista, de kardecista, sabe, essas coisas que são religiões, foram criadas justamente para afastar as pessoas. Porque em todas essas religiões, se você analisar, Buda, por exemplo, dizem que foi um grande homem, mas morreu. Se você for lá no local onde ele foi enterrado, você vai encontrar lá uma tumba e os ossos, ou algo que restou dele lá. Se você falar de Maomé, é a mesma coisa. Os caras se matam lá por Maomé, né, no Oriente, mas ele morreu. Se você falar dos santos, os homens e mulheres que foram santos, santos no sentido de viver uma vida digna nessa terra, morreram, acabou. O único que morreu a propósito de Deus, e segundo a palavra nós cremos, a morte não tinha poder sobre ele, porque ele venceu a morte, venceu o pecado. Glória O único a Deus. que hoje está Aleluia. vivo é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não é questão de religião, é questão de realidade. O único que está vivo é Jesus. O único que pode fazer alguma coisa por nós é Jesus. O único que pode ligar a gente a Deus é Jesus, não é religião. As pessoas confundem. Agora eu vou virar crente, né? Nossa, eu vou ser crente, então agora eu não posso beber mais. Eu não posso fumar mais. Eu não posso mais ir em festa. É que quem se converte a Cristo, quem entrega a sua vida a Cristo, e entende que essas coisas que eu citei, bebida, cigarro, prostituição, festas, essas coisas elas são sufocadas quando você está na presença de Deus. Eu repito, como o salmista escreveu, vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar, para quem conhece Deus. Então, as pessoas elas não conhecem Deus, infelizmente. E eu estou falando também de muito crente, tá? Não é só os outros não, muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, não conhecem Deus. Porque se conhecessem Deus, a vida seria diferente. Porque Deus, a gente cantou canções que relatam isso, Deus não abandona a gente, Deus está sempre do nosso lado. Amém. Se o mar não abrir, Ele faz a gente andar por cima. Porque Ele tem todo o poder no céu. Amém. Só Ele pode, só Ele pode. E é isso que as pessoas não entendem. Aí ficam brigando um com o outro, discutindo. Porque o cara é crente, E infelizmente tem muita gente enfiada na religião que é realmente ruim. Tem muita coisa que passa na televisão hoje, falando de algumas igrejas, que é terrível, que leva as pessoas a dizer, eu não quero ser crente, eu não quero ir numa igreja evangélica. Porque não conhece a Deus. Deus é santo. Em Deus não existe pecado. Em Deus não existe trevas. Esses dias alguém estava conversando com um amigo, que não é cristão, mas ele perguntava por que Deus criou o bem e o mal, a luz e as trevas.
Deus não criou o bem e o mal. Deus criou o bem. O homem é que, infelizmente, foi para o lado mal da vida. Deus não criou trevas. Trevas é a ausência de luz. Aonde Deus está, não tem trevas. E Jesus disse para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Então, onde a gente está, não tem trevas. Acontece isso que a irmã Ângela disse. Você está sentado, uma pessoa vai falar para você: pô, eu estou vendo alguma coisa diferente em você. O que é isso? Ah, é porque eu sou crente. Não, não é isso. É porque eu tenho uma experiência com Deus. Eu conheço, Ele anda comigo. Aleluia. É diferente de ser religioso e tal. Então, nessa noite a gente está aqui com a irmã Salete, com o Daniel, os amigos, irmãos, nesse culto, mais uma vez de ação de graças, por que Deus fez na vida dela. E a gente crê que Deus fez algo tremendo na vida dela. Ela estava com problemas e Deus restaurou, hoje está bem, está se locomovendo. Daniel, com tudo que aconteceu com ele, ainda está vivo. Né? Aleluia. Isso é que é importante, está vivo, tem saúde. Ah, está debilitado, mas tem saúde. Glória a Deus, amém. Quantos que estão hoje no hospital, internados? Não pode sair de lá, não pode se locomover. Ele ainda pode se locomover, pode tomar banho, pode comer. Enfim. Então a gente vê isso, vê o quê? A gente vê a mão de Deus agindo nisso. Então nessa noite especial aqui na casa dos irmãos, a gente se alegra. Não porque nós somos crentes. Não, porque nós temos um Deus vivo, poderoso. Glória a Deus. Que independe de igreja, né? Independe de igreja. É um Deus que nos une, faz a gente ter família. Quem não tem família na igreja encontra uma família. Amém. Aleluia. Irmãos, enfim, amigos, pessoas de bem. Em todo lugar você encontra pessoas más, mas também você encontra pessoas boas. Então é isso que o Evangelho nos proporciona, me dê isso. Aí eu quero encerrar falando o que Jesus disse, eu disse no começo. Jesus falou: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Que é o que a gente está falando aqui hoje. Estou falando de Jesus, anunciando Jesus. Por quê? Porque Ele ama todos nós. Ele morreu para salvar todos nós. Salvar do quê? Da futura vinda. A vinda futura de Cristo. Tem muita gente que vai ficar para trás. Tem muita gente que, quando cair em si, ele vai falar assim: meu Deus, por que eu não tomei essa decisão? Não é possível. Só que aí vai ser tarde. Porque se Jesus voltar e essa volta dele está para acontecer, tipo, a qualquer momento, o mundo está aí, a Bíblia está se cumprindo, tudo que está acontecendo, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa estar firme com o Senhor Jesus, tomar uma decisão. Eu quero ler um texto com os irmãos aqui para encerrar, que é um alerta sobre isso. Primeiro, 2 Pedro, capítulo 3. Pedro foi aquele discípulo que andou do lado de Jesus, que Jesus o tratou, né? Porque ele era um cara assim, impetuoso, tomava decisões, falava pelos cotovelos e errou algumas vezes, né? Uma vez ele disse que não negaria Jesus. Ele falou: não, Jesus, eu estou contigo e não abro, Jesus. Que é isso? Jesus falou: cara, hoje mesmo você vai me negar. E 3 vezes ainda. Num outro episódio, ele estava com Jesus, e Jesus olha para ele, depois de quase 3 anos juntos, Jesus olha para ele e fala assim: ô Pedro, depois que você se converter, você cuida dos irmãos aí da turma, tá? Pô, se Jesus falasse isso para mim, sinceramente eu ia olhar para ele e falar assim: pô, eu estou há 3 anos contigo, fui batizado e tal, pô, filho, você precisa se converter. Por quê? Porque o coração de Pedro ainda era um coração que precisava de restauração, de mudanças. E quando ele negou Jesus, ele caiu em si. O texto diz que ele chorou muito. Mas Jesus, tão maravilhoso, tão amoroso, foi lá, o amou, conversou com ele, o perdoou, o incentivou. E Pedro se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. O ide de Jesus, Pedro foi um dos que cumpriu.
E ele escreveu um texto, eu quero ler com os irmãos, em 2 Pedro, capítulo 3. Ele diz assim: amados, esta é a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Versículo 3, ele diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, versículo 4, o que houve com a promessa da sua vida? Tipo assim, Jesus fala que vai voltar e ele nunca volta. Pô, por quê? Vão dizer ainda assim: desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água, ou seja, foi Deus. Gênesis relata isso, a criação de Deus. Pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja o firmamento, haja separação, e houve, porque a palavra de Deus é poderosa. E a gente entende hoje que a palavra é Jesus. Ele é a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ou seja, quando Deus estava formando o mundo, Jesus estava com ele lá. Até para matar essa tese que hoje dizem que Jesus não é Deus, que Jesus, ao contrário, ele faz parte como filho, né? E o Espírito Santo, dessa trindade maravilhosa que a gente conhece, Pai, Filho e Espírito Santo, que age em nós e também age através de nós. Então Pedro está falando, pela palavra de Deus, a terra, os céus e a terra foi formada, versículo 6. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Tem uma parte da Bíblia que ensina que chegou um tempo a maldade no mundo de tal forma que Deus teve que destruir. E ele mandou as águas da época de Noé. Quem conhece a história sabe. Versículo 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pausa aqui, eu entendo, como sempre falo na igreja, o nosso Deus, ele é tão poderoso, que o nosso Deus é atemporal. Esse tempo que nós vivemos, que existe para nós, para Deus não existe. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse fator tempo não existe para Deus. Então, por não existir, por ele estar de fora, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele conhece todas as coisas, como diz a Bíblia. Então, Deus sabe o final da minha e da tua vida. E quando nós oramos, quando nós cremos, quando nós entregamos as nossas vidas para Ele, a gente entrega a direção da nossa vida. Por isso que o Davi escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, a gente entrega a vida para Jesus, porque sabemos que nós não temos condições de levar as nossas vidas, nós acabamos errando. Então Pedro, ele está ensinando, ele está dizendo, gente, Deus sabe e Deus tem o melhor para a gente. A Bíblia diz isso. O teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, e não chegou ainda no coração do homem aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Ou seja, se essas coisas não acontecerem em nós, uma coisa está errada. Em quem? Em nós. Porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Glória a Deus. No versículo 9, ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10, ele ainda orienta dizendo o seguinte: o dia do Senhor, vou citar aqui uma outra descrição, a volta de Jesus, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Versículo 11, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí ele dá uma dica, ele diz: vivam
de maneira santa e piedosa. De que forma, 12? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. Ou seja, essa é a nossa esperança. A gente espera, e é por isso que a gente se reúne. É por isso que a gente está junto. A gente não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe. Como eu disse e encerro aqui, a gente pode partir dessa para outra a qualquer momento. Por isso que a gente tem que estar com o nosso coração ligado a Cristo. Não é ser crente. Não é ser crente. Quem tem dúvidas sobre isso não é ser crente, porque a Bíblia diz que crente todo mundo é. Até o diabo, a Bíblia diz, e os seus anjos creem em Deus e têm medo. Eles sabem o que Deus pode fazer. Agora, ser cristão é entender o quê? Poxa, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados. Deus é santo, eu sou pecador. Para eu ser santo ou ser santificado, eu tenho que receber Jesus como Senhor e Salvador. Não é virar crente, é receber a vida que Ele tem proporcionada para mim, ou um propósito para a minha vida. Eu preciso entender isso, eu preciso mudar isso, preciso decidir por isso. Por isso que cada culto que a gente tem na nossa igreja, a gente sempre no final dá uma oportunidade. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, quer mudar de vida, quer viver uma nova vida, porque depois não adianta falar, poxa, eu não tive oportunidade. Teve oportunidade, como eu tive, como todos que estão aqui tiveram. E a gente tem que pensar em Jesus hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E por conhecer Deus, quem conhece Deus, é o que Pedro diz aqui, quem conhece Deus sabe que eu vou vivendo a minha vida aqui dia após dia. Amanhã pertence a Deus. Jesus mesmo disse, deixa o mal de amanhã para amanhã, viva hoje. Salmo 118, 24 diz, esse é o dia que o Senhor fez. Alegre-se e regozije-se nele. É hoje. Aleluia. Porque se eu morrer hoje, ou se o mundo acabar amanhã, eu sei em quem tenho crido. Eu vou estar na presença de Deus. Ponto. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que você não vê, você espera. Você tem certeza. Então, nessa noite, eu agradeço a Deus pela vida da irmã Salete, que proporcionou esse momento para a gente estar aqui juntos, adorando a Deus, cantando louvores, né? E podendo falar do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos ficar em pé? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Que pra Ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse ser
move você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus. Abençoe a todos. Amém.